Hoje eu vou falar com vocês sobre doença renal crônica em cães. Eu sou a doutora Priscila Policarpo, sou médica veterinária há mais de 20 anos e eu já ajudei mais de 10 mil pais de pets a cuidar dos seus filhos de 4 patas. Sou criadora do programa Guardiões Pet, onde eu vou te ensinar a identificar sinais silenciosos de doenças antes que seja tarde demais e fazer com que seu cão viva até 5 anos a mais do que a média, né? Super saudável e super feliz. E hoje eu trago esse assunto muito importante, que é sobre a doença renal. É uma das doenças mais silenciosas que pode encurtar a vida do seu cão. E eu te pergunto, como reconhecer os primeiros sinais de alerta, né? Como fazer essa prevenção que pode prolongar a vida do seu cão? Então, por definição, o que é a doença renal crônica, né? Ela é uma perda lenta, progressiva e irreversível da função do rim. O rim é o órgão que faz a filtração do sangue no corpo do paciente, né? Então, ele é responsável por uma série de ações que a gente vai estar falando aqui. E esse rim ele vai perder a capacidade de filtrar essas toxinas no sangue, principalmente a ureia e a creatinina, tá? Vai perder a capacidade de manter o equilíbrio do corpo, compromete as funções metabólicas, como a produção de alguns hormônios extremamente importantes, podendo levar a um quadro de anemia severa, aumento da pressão arterial, faz o desequilíbrio de alguns minerais, do fósforo, do sódio, do cálcio, do potássio, né? E antes da gente falar propriamente da doença renal crônica, eu queria chamar a atenção de vocês um pouquinho para o rim, né? O rim é o órgão afetado na doença renal crônica, é um órgão essencial para a vida, né? Nos mamíferos são 2 rins, então um posicionado do ladinho do outro, o rim direito um pouquinho mais alto do que o rim esquerdo, né? E a função principal dele é de filtrar o sangue e remover os resíduos, né, do nosso corpo. Ele ainda faz a regulação de fluidos e eletrólitos, então ele controla esse excesso de água e sais do corpo, né, que é o sódio, potássio, fósforo, que a gente conversou. Ele tem a função de manter, então, o equilíbrio químico e hídrico do corpo, produz hormônios essenciais na produção de glóbulos vermelhos. O que são os glóbulos vermelhos? São as hemácias, né? Então, o rim produz eritropoetina. Então, se eu tenho um rim doente, ele vai produzir menos eritropoetina e, consequentemente, eu posso ter uma anemia muito severa decorrente da falta desse hormônio que é precursor da formação dessa célula vermelha. Ah, então, doutora, então meu cachorro com doença renal crônica é um animal que pode ter anemia? É um animal que pode ter anemia de recorrência, inclusive, se ele tem uma disfunção muito importante desse órgão, tá? Outra coisa importantíssima, o rim produz renina, que é um hormônio que vai ajudar na regulação da pressão arterial. Então, é esperado que pacientes nefropatas tendem a ter pressão mais alta, tendem a ser hipertensos, né? Daí a importância do check-up, da gente fazer essa avaliação, né, no check-up, de mensurar a pressão arterial desses pacientes, né? Tem a função de eliminar de excreção, então ele vai eliminar a urina e as substâncias que saem, que é absorvida pelo rim, né? Alguns medicamentos são excretados lá, são absorvidos e são excretados pela urina, e faz o controle do pH do sangue. O tamanho do rim varia de acordo com o tamanho do pet, né? Então, dependendo do tamanho do cão, esse rim vai variar de tamanho, mas a média é entre 4 e 5 centímetros de tamanho assim, tá? Então, são normal posicionados, parece 2 feijãozinhos, né? Um do lado do outro. Bom, os rins, eles filtram o sangue do corpo através de pequenos vasos, né? Que vão sair ali pela pelve renal, vão descer por uma estrutura que chama ureter, vai para a bexiga. Se for para o macho, vai passar pela uretra prostática e vai sair pela uretra perineana. E se for a fêmea, vai sair direto lá na uretra, lá na vulvinha dela, tá? A produção média de urina de um cão aí é em torno de 1 a 2 ml por quilo de peso por hora. Então, um animalzinho aí de 5 quilos, ele vai produzir em média de 1 a 2 ml por hora, então de 5 a 10 ml por hora, né? E a gente faz a média aí no período aí de 12 horas, então a média de, vamos pensar, 5 ml em 12 dá 60 ml em 12 horas, tá? Então, em média de 60 a 120 ml durante 24 horas, isso para um pacientinho de 5 quilos, né? Outra coisa importante que vocês me perguntam, doutora, quanto de água que meu animal tem que tomar? Aproximadamente de 30 a 100 ml por quilo dia. Isso vai depender do porte do animal, do quanto de exercício que ele faz, né? Qual que é a raça. Tem raças que são que gostam mais de tomar água, tem raça que é mais enjoada de beber água, que a gente tem que ficar estimulando, né? Colocando pote em vários lugares da casa, colocar uma pedrinha de gelo, tá? E depende muito também do clima, né? Claro que lugares mais quentes esses animais tendem a tomar mais água, e aí dependendo também se esse animal está tomando algum medicamento, né? A gente sabe que existem medicamentos, por exemplo, os diuréticos, né? Nos pacientes cardiopatas, animais que fazem tratamento com corticoide, então tudo isso vai estimular e fazer com que eles queiram tomar mais água. E a doença renal crônica é a doença silenciosa que mais afeta os nossos animais. É uma doença que vai causar uma perda gradual dos néfrons. Mas o que é o néfron, né? O néfron é a unidade funcional do rim. É ele que é responsável por fazer a filtração do sangue, tá? E a gente fala, né, que eles são as estrelas que brilham ali no rim. Então, quanto mais crônica a doença, mais perda de néfron esse animal teve, tá? Quando a gente tem aqueles sinais mais clínicos que já tem evidência de aumento de ureia, aumento de creatinina, né? Eu já tenho aumento, às vezes, no SDMA, que é um outro exame que a gente faz como diagnóstico, né? Já tem alteração na ultrassom. A gente acredita, né, segundo os trabalhos, que esse animal já pode ter cerca de 70% a 75% do rim comprometido. E às vezes vocês perguntam, nossa, e os 25% que ficou, funciona? Funciona. Né? O importante é quanto antes a gente conseguir
fazer o diagnóstico correto, melhor será o estadiamento desse animal. Então, na doença renal crônica, esse rim ele vai perdendo a capacidade, né, de filtrar o sangue, ele vai perder a capacidade de concentrar a urina, de regular os eletrólitos e de produzir os hormônios importantes aí na produção da hemácia, né, e no controle no hormônio que ajuda no controle da pressão arterial. E por que essa doença é tão silenciosa? Né? Porque os sinais são muito sorrateiros. Quando a gente chega a observar um sinal mais evidente, ele já tem comprometimento importante, né, desse órgão. Né? Então, os sinais não são muito óbvios no início. E cada paciente é único e cada paciente demonstra sinal clínico de uma forma. Então, quando esses sinais começam a aparecer mais evidente, geralmente esses rins já estão mais comprometidos. E assim, o que é que você, enquanto tutor, precisa observar em casa? Principalmente, primeira coisa que vocês vão observar, poliúria. Então, o cachorrinho começa a fazer muito xixi. Não é xixi em pequenas quantidades. Ele urina começa a descer, pede para descer mais vezes, ou faz xixi na casa onde está acostumado mesmo, mais do que o normal, que vai chamar a atenção de vocês. Fala assim, nossa, mas toda hora esse cachorrinho tá fazendo xixi, né? Então, é o aumento da produção de urina, a urina mais diluída, então essa urina vai estar muito clara, você geralmente observa e fala, nossa, doutora, tá tão clarinha, tá da cor da água, né? Tá transparente. Urina não tem que ser transparente, ela tem que ser amarelo citrino. Então, observe isso, não é normal a urina ficar tão clara. Consequentemente, se ele vai urinar mais, acaba desidratando, ele vai beber mais água. Então, ele vai aumentar a produção de urina, aumentar a produção, né, para fazer xixi. Ele vai ingerir muita água, essa urina vai estar muito clara e ele começa a perder peso de forma inexplicada. É aquele animal que está se alimentando e está emagrecendo. Então, esses são os principais sinais clínicos que vão chamar a atenção de vocês, né? Observou isso? Isso é porta de entrada para uma série de doenças, mas a doença renal crônica, que também é uma doença que geralmente é secundária a outra patologia, geralmente uma doença que acomete animais mais velhos, mas como a gente disse lá no início, não é só uma doença de cão idoso, pode aparecer em cães mais jovens, tá? Então, ela também geralmente é secundária a uma outra patologia. E esses sinais que eu tô falando pra vocês são sinais mais claros de que alguma coisa não tá certo. Tá? Então, observou isso, vocês já vão procurar ajuda para aí sim a gente fazer o estadiamento, começar a fazer os exames, fazer o diagnóstico antes que sinais mais graves apareçam. Quando eu falo de sinal mais grave, eu tô falando de quê? Animal que começa a apresentar muito vômito, que não tinha, começa a ficar mais seletivo para comer, e aí começa a afetar o apetite, tem diarreias inexplicadas, né? O animal amanhece bem, come, faz uma diarreia hoje, amanhã faz normal, depois faz outra diarreia, né? Casos mais severos, a gente tem uma perda progressiva de peso, que chama mais atenção, é aquele animal que começa a perder peso gradativamente. Outra coisa muito importante é a questão da boca, então aprenda a olhar a boca do animalzinho de vocês. Abra a boquinha e vê se não tem ferida na gengiva, ferida na língua, aquele hálito de amônia, cheirando urina, tá? Então, isso são sinais mais graves, né? Anemia, hipertensão arterial, que a gente vai ver isso lá no consultório quando estiver fazendo os exames clínicos, tá? Mas esses são sinais mais graves e mais evoluídos nos quadros de doença renal crônica em cães. E como que a gente vai fazer o diagnóstico da doença renal crônica, né? Através do check-up. Por isso a importância de vocês levarem esse paciente para fazer check-up uma vez por ano. Uma vez que eu ainda não sei que ele é doente renal, é no check-up que a gente vai fazer o estadiamento, é no check-up que a gente vai descobrir se tem alguma alteração, né? Então, eu vou dosar aí a ureia e a creatinina para eu ver função renal, fazer um exame de urina de rotina, fazer um exame de sangue simples, um hemograma e fazer ultrassom de abdômen. Então, esses são 5 exames principais que a gente precisa fazer, além dos exames de fígado, as enzimas hepáticas, né? A gente pede LT, dependendo da necessidade, albumina, fosfatase alcalina, bilirrubina, mas a parte do rim seria esses principais. Existem outros exames que a gente vai pedir dependendo da necessidade, tá? Mas com esses a gente já consegue fazer uma triagem. E quanto é o normal? Creatinina em torno de 0,5 a 1,5 para cão. Deu 1,6, 1,7, o animal tá normal hidratado, né? Não tem nenhuma outra doença de base, já começa a ficar preocupada, né? E aí a gente vai fazer o estadiamento dessa doença renal. Então, a gente tem pego animais sem sintomas clínicos evidentes, animais que chegam, né? Eu tô com uma paciente que veio para um check-up sem nenhum sinal clínico, animal normo hidratado, né, com peso bom, e a creatinina dela deu 5, né, e aí hoje a gente tá no estadiamento, já é um animal idoso, né, e qualquer doença oportunista vai agudizar essa doença renal. Então, geralmente, o paciente que tem doença renal crônico é uma doença que ela já veio secundária a outra patologia anterior, né, e quando o paciente desenvolve uma outra patologia, tendo doença renal crônica, o rim vai sofrer, ele vai responder de forma mais exacerbada, tá? E aí vai subir creatinina, vai subir ureia, vai alterar as enzimas de fígado, e aí é que a gente corre o risco desse paciente descompensar, tá? Então, por isso que é tão importante vocês levarem para fazer o check-up anual. A ureia,
ela é extremamente tóxica para o corpo do paciente. Então, quando a ureia está muito alta no sangue, ela vai causar um quadro de uremia, né? Então, eu tenho muita ureia no sangue, a ureia é muito tóxica e vai trazer uma série de problemas também, desde úlceras em toda a cavidade digestiva, em todo o sistema digestivo, desde boca, esôfago, estômago, intestino, pode causar úlceras que podem sangrar, tá? E qual que é o normal da ureia? De 14 a 40 microgramas por decilitro. Acima disso, eu já começo a ficar em observação também. Por isso que é tão importante fazer os exames. Doença renal crônica não tem cara. Então, assim, é aqueles sinais clínicos que eu falei pra vocês de início, né? Que é poliúria, polidipsia, então faz muito xixi, bebe muita água, urina muito clara e começou a perder peso. Nem sempre vem os 4 bonitinho acompanhado, tá? Então, isso é a pontinha do iceberg. Observou isso? Corre, leva e faça o estadiamento. Tá, agora eu descobri que o meu animalzinho é nefropata, tem doença renal crônica. E agora, o que eu preciso fazer? Bom, em casa, o que a gente pede para que vocês façam? Esse animal precisa de ter uma alimentação adequada, seja com a ração medicamentosa, seja com a alimentação natural. Esse manejo alimentar vai ser orientado por nós veterinários ou pelo veterinário nefrologista, tá? Água fresca à disposição o tempo todo para esse animal. Lembra que nossos pacientes, geralmente, quando desenvolvem doença renal crônica, são animais mais idosos, então são animais que já têm dor articular, que, meu Deus, o pote está lá do outro lado da casa, não vou levantar para beber água, não. Né? Então, procure deixar mais próximo onde eles gostam de ficar deitado, troque a água mais vezes por dia, né? Aqui tá muito calor, então, deixar a água fresca, colocar um gelinho ali para poder estimular esse paciente a tomar mais água, tá? Descer mais vezes, aqueles animais que seguram muito urina, descer mais vezes, se possível, para que eles façam xixi mais vezes, não fica retendo essa urina. E os outros cuidados é o acompanhamento de perto do médico veterinário ou do médico veterinário nefrologista. Porque, meu animal tem anemia, o que eu vou fazer? Tem animal que precisa fazer reposição hormonal, então vocês vão ser orientados. Né? Meu animal está hipertenso agora, depois da doença renal, o que eu tenho que fazer? Vai tomar um antihipertensivo, existem alguns antihipertensivos, então cada paciente vai dar melhor com um ou com o outro. Não existe receita de bolo, tá? Outra coisa importante que eu coloquei aqui pra gente não esquecer é a questão da saúde bucal. Gente, é muito importante que vocês olhem a boca do paciente de vocês. A gente ainda vai ter oportunidade de falar de doença periodontal, mas a doença periodontal compromete muito a função dos rins. Né? Então, a gente precisa, nos pacientes doentes renais, eles precisam ter um acompanhamento de perto aí com o odontologista e manter a saúde da boca em dia. Então, tem que fazer a limpeza. Alguns precisam fazer passar pelo tratamento periodontal, né? Vai ter que fazer extração, vai ter que fazer um cuidado melhor aí nessa boca desse animal, pra gente aumentar o tempo e expectativa de vida desse animalzinho, tá? Porque senão pode piorar a condição do rim. E eu queria deixar aqui pra vocês que você, enquanto tutor, precisa se comprometer, porque você é parte primordial no tratamento de suporte e no estadiamento dessa doença. Né? Então, é uma doença que tem como a gente fazer um estadiamento, tem como fazer controle, dependendo da onde a gente consegue descobrir, mas na maioria das vezes, quando vocês chegam a trazer pra gente, é algo que ainda tem a ser feito. Né? Então, observou esses 4 primeiros sinais que eu falei pra vocês, já procurem ajuda, que o bichinho de vocês ainda vai ter chance de viver por muito tempo, né, ao lado de vocês.